No dia 2 de março de 1983, juízes condenaram a 6 anos de prisão essa mãe que fez justiça com as próprias mãos, matando o réu confesso, estuprador e assassino de sua filha. Obrigado por se juntar a mim em mais essa história. Eu sou Alzania Martins, inicio também pedindo desculpas pelos erros na pronúncia alemã, mas você poderá conferir abaixo sempre os nomes corretos e peço também que comente sobre essa história no final, pois sua opinião é de extrema importância. E novos vídeos estão reservados para as sextas-feiras ou sábados, ainda não está certo. Então, não deixe de se inscrever e ativar o sino todos para que você receba esse trabalho que fazemos com tanto carinho e respeito. E, se possível, compartilhar para alguém que você sabe que também gosta desse conteúdo, nos ajuda bastante. Muito obrigada por estar aqui. E vamos começar. Marianne Bachmeier ficou muito conhecida na Alemanha como a mãe vingadora depois de matar no salão do Tribunal Distrital de Lübeck, em 1981, o homem que estuprou e assassinou sua filha Anna, de apenas 7 anos de idade. Marianne nasceu em 3 de junho de 1950 e cresceu em Sarstedt, na Alemanha. Seu pai era um membro da Waffen-SS, ou seja, um soldado de elite de Hitler nessa época. Mas seus pais se divorciaram e sua mãe se casou novamente. Marianne carregava esse estigma de que seu pai havia sido um nazista convicto e sua relação com sua mãe foi quase inexistente. Ela sempre a viu como uma mulher distante e incapaz de estabelecer um vínculo amoroso com ela, sua própria filha. Isso a fez se sentir inútil e aos 16 anos Marianne terminou engravidando pela primeira vez e foi obrigada pela mãe e o padrasto a entregar o filho para adoção. 2 anos depois, Marianne voltou a viver uma situação semelhante, engravidou novamente e novamente foi obrigada a desistir do seu segundo filho. No primeiro caso, a criança era fruto de um relacionamento com outro adolescente que, ao saber da gravidez, literalmente sumiu da vida da Marianne. E já no segundo caso, ou seja, a segunda gravidez de Marianne, o bebê era fruto de um estupro, um dos vários que Marianne sofreu em sua vida. E 5 anos depois, aos 23 anos, Marianne engravidou pela terceira vez. E sua mãe, mais uma vez, queria que ela entregasse o bebê para adoção, como fez com os outros 2 filhos. Mas desta vez, Marianne recusou. Ela sentiu que aquele bebê poderia dar um sentido à sua vida e então tomou 2 decisões: criá-la como mãe solteira e fazer laqueadura para não correr mais o risco de engravidar. E nessa época, na Alemanha, a esterilização era uma prática muito comum. O governo financiava, bastava a mulher querer. E desde então, a vida de Marianne girava em torno de Anna, sua bebê. Ela queria o melhor para a menina. E aos poucos, os amigos dessa jovem mãe também diriam mais tarde que ela se esforçava pela filha e que Anna era uma menina feliz e extrovertida. Uma criança de mente aberta que nasceu em 14 de novembro de 1972, ela era da escola primária na época e passava por muito tempo sozinha brincando no quintal da casa, brincando ali pelo jardim. Era exatamente assim o tipo de criança que Anna era. Apenas sabia se divertir sozinha, mas em 5 de maio de 1980, Anna Bachmeier, já com 7 anos de idade, pediu à sua mãe para faltar à aula naquele dia, pois ela não queria ir à escola. A princípio, Marianne quis forçá-la a ir, mas acabou cedendo e a deixou brincar no quintal. Mas o que Marianne não sabia é que Anna queria faltar à escola porque tinha um plano preciso: ir à casa do açougueiro Klaus Grabowskis, pois ele havia prometido a ela que a deixaria brincar com seus gatinhos. E gatos era uma tentação irresistível para Anna, pois ela amava bichos e não tinha nenhum animalzinho de estimação em casa. Mas o que a pequena Anna também não sabia é que o açougueiro do bairro, Klaus Grabowskis, também tinha um plano preciso para ela: sequestrá-la, estuprá-la e matá-la. E ninguém em Lübeck sabia que Klaus Grabowskis era um criminoso sexual e que havia sido condenado e cumprido pena de prisão pelo abuso sexual de 2 meninas. E que em 1976 ele havia passado inclusive por castração química.
Mas depois que saiu da prisão, ele fazia constantes tratamentos hormonais para reverter a castração. E não se sabe se na casa do açougueiro tinha realmente gatos, pois assim que Ana chegou, Klaus a segurou dentro de casa por várias horas, a violou várias vezes e finalmente a estrangulou até a morte. E em seguida, colocou seu corpinho em uma caixa e carregou até a beira de um lago, onde escondeu até o anoitecer, quando, protegido ali pela escuridão, a enterrou. A essa altura, Mariane já havia relatado à polícia o desaparecimento de sua filha. E a polícia estava procurando por ela, mas não conseguiu encontrá-la. Mas naquela mesma noite, o açougueiro enlouqueceu e contou à sua namorada o que ele havia feito com a pequena garotinha. Eles terminaram discutindo e Klaus foi a um bar se embebedar. E assim que Klaus Grabowski saiu da casa, sua namorada correu e relatou à polícia o que seu noivo havia feito. Disse que o homem com quem planejava se casar era o assassino de Anna Bachmeier. Ele era um açougueiro de 35 anos chamado Klaus Grabowski e também era vizinho de Anna e Mariane Bachmeier. A mulher disse que ele havia confessado tudo a ela o que tinha feito com Anna. E a polícia, seguindo a denúncia da noiva, deteve Klaus Grabowski antes que ele chegasse na terceira garrafa de cerveja no bar onde ele se encontrava. E na delegacia, o açougueiro confessou o crime quase sem ser questionado. Ele disse que sim, que estrangulou Anna e apontou onde estava o seu corpo. Mas ele negou tê-la estuprado e deu uma versão descabida. Segundo o depoimento que Klaus Grabowski prestou à polícia e que mais tarde tentou falar no julgamento, mas não conseguiu, é que Anna, a pequenina menina de 7 anos, tinha tentado seduzi-lo e que depois o chantageou lhe pedindo dinheiro, senão ela contaria à sua mãe o que ele havia feito. E que então, por isso, ele decidiu matá-la porque não queria voltar para a prisão. Destemida, Mariane compareceu às 2 primeiras audiências do processo, que começou numa quarta-feira, dia 4 de março de 1981, no Tribunal de Lubeck. Ela acompanhou atentamente o desenvolvimento do processo, ouviu os testemunhos e não pronunciou uma palavra sequer. Ela estava programada para testemunhar no julgamento mais tarde. Na sexta-feira, dia 6, ela chegou um pouco mais tarde do que nos outros dias anteriores e passou pelos controles de segurança sem que ninguém a visse. Era difícil para os guardas incomodar aquela mãe que sofria pela tragédia que havia acontecido e de quem todos tinham bastante pena. E também ninguém suspeitava que ela pudesse carregar uma arma no bolso de sua capa de chuva. Nessa hora, aquela mulher de rosto hierático e semblante estático entrou no tribunal de Lubeck e caminhou rígida e inexpressiva com as mãos nos bolsos de sua capa de chuva branca, até que parou alguns metros atrás de Klaus Grabowski. Ela ficou lá, rígida como uma estátua por alguns segundos e em seguida sacou uma pistola do bolso direito da capa, mirou e puxou o gatilho 8 vezes na direção de Klaus Grabowski. E em nenhum momento a expressão de seu rosto mudou, exceto quando ela franziu levemente os lábios enquanto atirava. E do cano da bereta saíram 7 balas que ressoaram na sala e todas acertaram as costas de Klaus. A 8ª bala emperrou e nesse momento 2 policiais reagiram e pegaram a mulher pelos braços e a detiveram, mas sua vingança fora consumada. Ela era Mariane Bachmeier, mãe da menina assassinada que não resistiu vê-lo caluniar sua filha depois de matá-la cruelmente. Nem a expressão em seu rosto mudou. Ela apenas abriu a boca para dizer: "Porco desgraçado, você matou minha filha e eu queria atirar na sua cara, mas atirei nas suas costas. Espero que esteja morto." Baleado 7 vezes nas costas, Klaus Grabowski, um açougueiro, estuprador e assassino de 35 anos, se contorcia no chão do tribunal na agonia de sua morte. E não demorou mais do que 2 minutos para morrer na manhã de 6 de março de 1981.
No dia seguinte, os jornais alemães mostraram a foto de Mariane em manchetes, chamando-a de mãe vingadora. E durante seu julgamento, em 1982, Mariane afirmou que atirou em Klaus em estado de transe, depois de ver fotos de sua filha no tribunal. Mas os promotores garantiram que ela, evidentemente, havia praticado com a arma antes de usá-la contra Klaus, que era impossível para ela não ter planejado esse ataque. Os médicos peritos relataram que quando pediram que ela escrevesse algo em um pedaço de papel para analisar sua escrita, ela escreveu: "Eu fiz isso por você, Ana", e desenhou 7 coraçõezinhos, um para cada ano de vida de sua filha assassinada. E a opinião pública estava dividida sobre o caso dessa mãe que, de tanto sofrimento por ter perdido sua filha única, se tornou vingadora, matando seu assassino. Houve também muitas manifestações em frente ao tribunal pedindo a absolvição dessa mãe vingadora, mas, por outro lado, sustentavam que ela merecia ser condenada e a viam como uma mulher irresponsável que havia dado seus 2 primeiros filhos para adoção. Lembrando que Mariane doou seus 2 primeiros filhos para adoção, obrigada por sua mãe e seu padrasto, já que ela era menor de idade. E a segunda gravidez aconteceu de um estupro. Bom, aconteceu que em 1983 ela foi condenada a 6 anos de prisão, cumpriu 3 anos e foi liberta. Mariane migrou para a Nigéria e casou-se com um professor alemão. E em 1990 eles se divorciaram e ela se estabeleceu na Sicília, onde descobriu, infelizmente, que tinha um câncer pancreático, que a levou finalmente a retornar a Lubeck. E 4 anos depois, em 1994, ela deu a sua primeira entrevista relatando que o nascimento de sua filha Ana foi uma das poucas coisas boas que aconteceram em sua vida. E ela havia perdido. E confessou que atirou em Klaus para impedi-lo de continuar dizendo que sua filha havia tentado seduzi-lo e extorquí-lo. Um ano depois, em 21 de setembro de 1995, ela, numa outra entrevista, continuou admitindo que atirou no assassino de sua filha apenas para impedi-lo de espalhar mentiras sobre ela, e que a única coisa de que se arrependeu foi de não ter conseguido atirar nele de frente, para que ele pudesse ver o seu rosto. Bom, costuma-se dizer que a vingança é um prato que se serve frio, e é impossível saber se Mariane conhecia esse ditado ou se pensava assim, mas a única certeza é que ela teve que esperar mais de 1 ano para realizar sua vingança. E durante esse tempo, desconhecido para qualquer pessoa próxima dela, ela obteve uma pistola Beretta M1934 e aprendeu a usá-la, pois para ela não ia bastar que Klaus fosse apenas julgado e condenado. E no final de sua vida, Mariane estava vivendo dias mais calmos se comparados ao passado atribulado e esperando o fim iminente. Ela jamais podia ter premeditado toda a comoção e sofrimento a que seria submetida. Ela faleceu em setembro de 1996 em um hospital na mesma cidade que a filha foi morta. E entre justiceira e mãe vingadora, Mariane finalmente descansou quando seu corpo foi enterrado ao lado de Ana em um cemitério de Lubeck. Mariane Bachmeier tinha apenas 46 anos. Obrigada pela companhia. Se achou ao menos interessante essa história, sinalize com o dedinho que sim, para cima, tá bom? Deixe o seu comentário também, que é de extrema importância. E te espero no próximo vídeo, na próxima história. Até lá!